Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente, estamos aqui para ver a nossa primeira aula de Direito Civil 1, né? Que é a questão do conceito e fontes do direito, né? E a gente começa a tratar dessa aula lembrando de um brocardo, né? Um brocardo latino que diz unus homus, nullus homus, né? Um homem só, nenhum homem, né? Ou seja, um homem só não é ninguém, né? Isso é importante para a gente entender o direito, porque o direito, vocês tiveram introdução ao direito, vocês sabem disso, o direito ele se preocupa mais com relações intersubjetivas, em regular essas relações. Realmente, se eu estiver sozinho morando numa ilha só, né, eu não preciso de direito. Se eu não tenho nenhum outro ser humano para disciplinar este relacionamento intersubjetivo, eu não preciso de direito. Eu posso até me valer de regras religiosas, de regras morais, tá? Mas de direito eu não preciso. Agora, colocou mais um ser humano na equação, eu vou precisar de direito. Tá certo, gente? Então, aqui, agora, veja que tudo isso que eu mencionei para vocês, moral, religião, filosofia e direito, elas se imbricam, elas se intercomunicam, né? E muitas vezes, o direito, ele para regular o relacionamento intersubjetivo, ele se vale, inclusive, de regras que foram oriundas desses outros campos que eu falei, moral e religião, né? Aliás, as sociedades mais antigas, as tidas como sociedades primitivas, né, se a gente voltar historicamente, né, vocês vão ver que é uma grande confusão. Quando você pega as leis mais antigas, elas parecem realmente que foram emanadas de divindades, né, segundo a crença de cada um dos povos. E isso mostra que não era muito clara na cabeça do cidadão daquela época o que se referia exatamente à moral, o que se referia exatamente ao direito. Eles nem sequer tinham uma noção muito clara de que eram coisas distintas. Tá? Bom, mas aí nós seguimos aqui no nosso roteiro e a gente vê aqui, ó, a questão das necessidades humanas e da escassez dos bens da vida e sua conciliação com o brocar do unus homo, nullus homo, né? O homem só não é ninguém, mas quando a gente tem mais de um, a gente tem que disciplinar como é que se distribuem as riquezas, como é que vão se mediar os conflitos, né? Então, a distribuição dos bens da vida poderia se dar pela aplicação da lei do mais forte, ou poderia ser disciplinada, ordenada, tarefa tomada para si pela religião, pela moral, pela filosofia, pelo direito, entre outros. Não raro, a última das ciências, o direito, se vale das outras para disciplinar a conduta intersubjetiva. Todavia, a coincidência não é perfeita, o que tem levado os estudiosos a tentarem divisar os limites de cada um desses campos, né? E o mais importante deles, talvez, aqui, seja a questão do direito e da moral. E aí a gente coloca no roteiro de aula alguns tópicos que precisam ser vistos. O âmbito da moral se volta ao campo da consciência individual. Então a moral, ela é unilateral, ao passo que o direito, ele deve viabilizar a vida em sociedade. Portanto, ele costuma ser bilateral, impondo ao mesmo tempo limitações em que confere a exigibilidade de determinados procedimentos. Tá? Então, aqui, gente, é organizar a vida. Né? O direito ele organiza a nossa vida ao longo dos tempos. Né? As regras morais são observadas voluntariamente, ao passo. Então, as sanções impostas por elas são de índole interna, ao passo que as regras jurídicas são de observância obrigatória e sua violação ordinariamente sancionada pela coação estatal. Gente, muitas vezes, quando eu não atuo de forma moral... lembrem-se que muitas regras jurídicas, como a gente falou no início, elas têm uma ascendência, elas têm um cunho moral também inequívoco, né? Elas têm uma origem moral. Mas existem normas puramente morais.
Né? Então, vejam, fazer a caridade. Em determinado dia eu não estou afim de fazer caridade. Mas eu também não estou afim de roubar, não estou afim de bater, não estou afim de fazer nada de errado. Só não quero fazer o plus, só não quero ser caridoso. Alguém me pede uma ajuda e eu nego. Tá? Qual a sanção que eu tenho? Gente, a sanção aqui é de foro íntimo. Posso achar que eu vou prestar contas à divindade, posso achar depois que internamente aquilo me fez mal, mas não passa disso. Agora, se eu for e pegar o que pertence a outra pessoa, aí eu estou sujeito a uma sanção estatal. Tá? A moral tem como intento maior a prática do bem, enquanto o direito tende a evitar que se prejudique outrem. Às vezes é um limite muito tênue esse, né? Às vezes, quando eu sigo regras morais muito presentes, dificilmente eu vou violar regras jurídicas. Aliás, tem até um livro de Georges Ripet, que é um autor francês, que ele fala regra moral nas obrigações, que ele mostra a origem moral, né, de muitos dispositivos jurídicos. Né? Ele se preocupa com isso. E talvez seja bem assim mesmo. A moral ela nos leva a fazer o bem, ao passo que o direito nos evita de prejudicar outras pessoas. Né? A moral diz respeito à paz interior, ao contrário do direito que visa a paz exterior. O campo da moral é mais amplo, sendo suas normas mais difusas, enquanto o direito é mais restrito e suas normas são mais definidas. Tá, gente. Isso aqui eu passo bem rapidamente, porque vocês já veem isso em Introdução ao Direito. E aqui não é o foco principal da nossa abordagem. Né? A gente vai falar sobre direito e a gente vai chegar às fontes do direito para a gente tratar bem de leis, de costumes, de analogia e assim vai. Né? Então vamos lá. O conceito de direito. A dificuldade para o tratamento exato do tema decorre da polissemia do direito. Polissemia, gente, é quando a mesma palavra ela tem diversos significados. Isso acontece com o direito. Porque o direito ele pode ser tomado como um conjunto de regras de conduta, acepção que mais nos interessa. Né? É a que se colhe da memorável definição de Vicente Hall, que diz: o direito é um sistema de disciplina social fundado na natureza humana, que é estabelecendo nas normas entre os homens uma proporção de reciprocidade nos poderes e deveres que lhes atribui, regula condições existenciais dos indivíduos e dos grupos sociais, em consequência da sociedade, mediante normas coercitivamente impostas pelo poder público. Está dizendo, gente, que o direito é o que na marra vai fazer a sociedade sobreviver de maneira ordenada. Tá? Isso pode parecer muito bruto, né? Mas eu digo a vocês, inúmeros comportamentos sociais reprováveis, eles devem ser coibidos coercitivamente. Então, o racismo, a homofobia, a corrupção, né? A ideia de lesar outras pessoas, obtendo vantagens patrimoniais para a gente ficar no campo civil. Então, essas coisas, gente, nem sempre elas são aceitas de bom grado. Talvez um dia a nossa sociedade evolua tanto que estes preceitos eles passem a ser espontaneamente abraçados. Né? E já são abraçados pela grande maioria, viu? A gente não pode pensar apenas no direito como a espada que fere, né? Porque o direito talvez ele seja fruto de um consenso maior. Né? As pessoas normalmente são pessoas boas, as pessoas normalmente são honestas. Mas, para aquelas que insistirem em seguir um caminho diverso daqueles preceitos abraçados pela maioria, essas pessoas elas vão ter alguma forma de sanção. Né? E essa sanção ela não pode ser também uma vingança desmesurada. Ela tem que ser mediada até pela atuação estatal. Ela tem que ser prevista pelo Estado, né, ao contemplar a vontade da maioria, mas ela também deve ser moderada pela atuação estatal, para que a gente não volte à barbárie. Né? Bom, então isso tem muito a ver com esse conceito que o Vicente Hall nos traz. Mas ele tem outras acepções, a palavra direito, né? O significado do direito. Nós podemos falar em direito objetivo e direito subjetivo. Né? Gente, normalmente o direito objetivo ele é empregado para representar aquele conjunto de regras, normas, que vão regular a nossa atuação. E o direito subjetivo,
ele acabaria sendo uma espécie de individualização daquelas normas postas à minha realidade. Então veja, existe o direito objetivo prevendo um sistema de proteção à propriedade. Mas existe o meu direito subjetivo a esta propriedade deste apartamento. Ok? A gente vai ter que avançar um pouquinho nisso, até para diferenciar o que é direito subjetivo de outras figuras que lhes são muito parecidas, como o interesse legítimo, né? Então vamos lá. Corriqueiramente se emprega a expressão direito para a designação de um conjunto de normas, de condutas, editadas pelo Estado, sendo voltadas ao regramento da vida em sociedade, tratando-se nesta acepção do direito objetivo. Então o conjunto, vejam aqui, o conjunto de normas de conduta editadas pelo Estado que servem para regrar a nossa vida, elas formam aquilo que nós chamamos de direito objetivo. Não raro o jurista vale-se da expressão direito para se referir a faculdades asseguradas a determinado sujeito. Então, o direito objetivo ele paira a regular a vida em sociedade. Agora, quando eu digo este é meu direito, eu estou falando de direito subjetivo. Este é o direito do João, é o direito subjetivo do João. O direito objetivo ele se aplica de forma genérica e abstrata a todos. Mas o direito subjetivo ele vai assegurar determinadas faculdades a quem se encontra em posição de exercê-las. Não a todos, mas a quem se encontra em posição de exercê-las. Tá? Então, não raro o jurista vale-se da expressão direito para se referir a faculdades asseguradas a determinado sujeito, passando, portanto, a ser designado em tal hipótese de direito subjetivo. Neste caso, as mencionadas faculdades podem se contrapor à existência de deveres, oriundos das normas jurídicas, ou de obrigações advindas, por exemplo, de contratos. Algumas são as correntes que buscam explicar a essência dos direitos subjetivos. A primeira delas aponta o Instituto como poder da vontade. Então ele diz assim, aquilo que você pode fazer, porque você está em condições de exigir que se faça, isso é um direito subjetivo. Mas ele não reforça muito a outra perna do que eu falei, que é muito importante. Né? Veja, o poder da minha vontade. Eu faço isso porque eu posso, porque eu quero, porque é direito meu. É isso que é enfatizado nessa ideia de direito subjetivo do Savigny e do Windscheid. Né? Agora, mas você pode fazer por quê? Porque a lei me protege, porque a lei me assegura. Este outro pedacinho, essa outra perna do conceito, não é muito destacada por eles. E é por isso que a ideia de direito subjetivo de Savigny ela é criticada, porque ela enfatiza uma vontade, um querer. Talvez fruto de uma sociedade europeia, porque era de lá, de uma sociedade europeia muito individualista. Né? Talvez ideologicamente esse conceito tenha uma explicação muito forte por isso. Né? Então a primeira delas aponta o Instituto como poder da vontade, sofrendo severas críticas em virtude da existência de incapacidades. E essa crítica eu acho até de certa forma injusta. Eu acho que a crítica mais justa é que este conceito desconhece a importância da lei. Ou se não desconhece, pelo menos minimiza a importância da lei. Ela enfatiza a importância da vontade e ela não destaca a importância da lei a respaldar essa vontade. Tá? Mas a crítica fala assim, e aquela pessoa que é absolutamente incapaz, que não tem discernimento, ela deixaria de ter direito? Claro que não, só que o exercício desse direito seria mediante representação. Então esta crítica eu acho uma crítica injusta. A crítica que eu acho correta é que este conceito não enfatiza a outra perna, que bem explicaria um direito subjetivo, que é a importância do ordenamento jurídico para respaldar o poder da vontade individual. Né? A segunda teoria, por outro lado, ela enfatiza mais esta outra perna, ela enfatiza mais o ordenamento jurídico a proteger uma posição jurídica individual. Então a segunda teoria, ela fala que dois princípios existiriam a presidir o direito subjetivo. O fim prático do direito, chamado interesse do titular, e a sua necessária proteção
desprezando-se o papel da vontade para a caracterização do instituto. Então, o direito subjetivo seria um interesse juridicamente protegido. Duas tendências surgiram a partir das mencionadas escolas. Havia aqueles que refutavam as duas explicações, né? Que era o caso do Recassin-Siches, né? Ele traz uma outra definição, segundo ele, inédita, né, para direito subjetivo, que diz o seguinte: Recassin-Siches traz uma terceira definição, esse que abraça a crítica feita à teoria subjetiva e afirma que o interesse não é algo distinto da vontade, tornando a censura aplicável a essa corrente também. Convencido, portanto, do equívoco nas definições de direito subjetivo então existentes, propõe a sua, que diz: resulta, portanto, que o direito subjetivo, em sua mais geral e ampla acepção, é a qualidade que a norma atribui a certas situações de algumas pessoas, consistente na possibilidade de determinar juridicamente, por imposição inexorável, o dever de uma especial conduta em outras. Agora, gente, você vê que às vezes a crítica ela acaba caminhando muito por filigranas, né, e por preciosismos de vocabulário. Ele se recusa a enfatizar que o direito subjetivo envolve o poder da vontade, né? Mas ele fala de situação, ó. Ele fala assim, em sua acepção mais geral e ampla, é a qualidade que a norma atribui a certas situações de algumas pessoas, consistentes na possibilidade de determinar juridicamente o dever de uma outra. Então, numa situação em que eu posso determinar o dever de uma outra, eu posso estar usando todo o preciosismo linguístico aqui, mas eu estou falando o poder, segundo a minha vontade, de determinar a conduta de outra pessoa. Então, esta crítica dele, na realidade, para mim, me parece um tanto inócua, né? Me parece mais aqui que ele fez o que os outros fizeram na corrente seguinte, que foi mesclar as duas ideias, a de Savigny e a de Hering. Mas sigamos. Tá? Bom, o direito seria, pois, uma projeção no mundo real dos preceitos normativos. 3 situações seriam, então, identificáveis como direito. O direito subjetivo como mero reverso material do dever jurídico. O direito subjetivo como pretensão que o titular do direito tivesse à sua disposição um aparato coercitivo para exigir de terceiros o cumprimento das obrigações. E o direito subjetivo como poder de formação jurídica, consistente na faculdade que a norma atribui a uma pessoa de determinar o nascimento, modificação e extinção de relações jurídicas. Enveredando por trilha. Mas então vejam, essa escola, gente, não é que eu diga assim, essa escola fala muita asneira. Não, é que eu acho que ela não é substancialmente distinta da escola que mescla a ideia de Hering e a ideia de Savigny, que eu acho ser a melhor e que é a mais aceita, que é resumida pelo filósofo Arthur Kaufmann. Ele, combinando os elementos da teoria de Savigny e Hering, ele diz que o direito subjetivo é o poder da vontade concedido pelo direito objetivo. Então, olha só que legal que ele fez. Ele reconheceu o poder da vontade, mas ele respaldou, não é qualquer vontade, né? Eu não posso chegar, se eu chegar para o Bill Gates e falar assim, Bill Gates, me transfere toda a tua fortuna. Tá? Gente, é vontade, né? Mas essa vontade ela não alcança o desiderato dela, por quê? Porque ela não tem um respaldo do ordenamento jurídico. Né? Então, o poder da vontade concedido pelo direito objetivo, aí sim vira direito, para a realização autônoma do interesse juridicamente protegido. Então eu tenho um interesse e eu posso, a partir do poder da minha vontade, protegido pelo ordenamento, fazer com que isto se torne realidade. Entende? Mas, olha só, aqui fica claro que ao destacar o papel da vontade, ele indica que nem todo interesse jurídico é direito subjetivo. Dessa forma, consoante as lições de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, conferem interesse legítimos aos administrados as normas de direito objetivo que regem a realização do interesse coletivo, mas reflexamente, ao mesmo tempo, satisfazem os interesses de determinados indivíduos. Assim, tais particulares a que as regras concretamente atingem têm interesse especial na sua observância. Mas
isso não chega a ser um direito subjetivo. Lembram-se que eu já devo ter falado para vocês em outras oportunidades, uma espécie de teoria de círculos concêntricos, que é de um alemão chamado Otto Meyer. Ele diz que o ordenamento jurídico, ele vai fazendo assim, ó, ele vai alcançando determinados interesses, as vantagens, as vantagens que o ordenamento jurídico nos assegura, elas vão se dispondo de forma concêntrica. Algumas vantagens são tão distantes, como por exemplo, eu não estou doente, eu não preciso do remédio, mas vem o Estado e fala, tal remédio só pode ser vendido por receita. Tá? Gente, eu não tenho interesse, eu não tenho direito subjetivo de exigir isso. Eu não tenho. Tá? Mas, como cidadão, eu penso assim, caramba, ordenar a compra de medicamentos é uma coisa boa em determinadas situações, ou porque a procura pode estar muito grande, ou porque esse medicamento pode gerar resistência e amanhã, quando a sociedade precisar enfrentar uma pandemia, não vai ter como. Né? Então, vejam, mas agora qual é a pedra de toque disso? Eu tenho um interesse na observância dessa norma, mas eu não tenho como exigir sair por aí falando, oh, para de vender, para de vender. Eu não tenho como impor isso às pessoas. O máximo que eu posso fazer é denunciar o Estado para que o Estado fiscalize quem não está fazendo. Eu não posso entrar na justiça para eu, Rogério, cobrar multa da farmácia que vendeu sem a receita. Mas eu posso denunciar o Estado para que o Estado puna. Entende? Então eu não posso, numa ação em nome próprio, Rogério versus farmácia, exigir a observância dessa lei. Não nesse caso. Eu vi a farmácia vendendo para alguém que não tinha receita. Eu, Rogério, entro com a ação para eu, Rogério, cobrar a multa. Não, não posso. Agora, eu, Rogério, liguei e denunciei para a vigilância sanitária o que estava acontecendo. Porque aí o Estado, ele é o titular desse poder de fiscalização, não eu. Mas isso me alcança de alguma forma positivamente? Indiretamente sim. Isso é o que eu digo. Eu tenho um interesse legítimo na observância dessa norma, como membro da sociedade. Mas esta norma, o cumprimento dela, não depende da minha vontade. Isso é diferente, por exemplo, e eu dei outro exemplo, né? Vocês já devem ter ouvido, né? Em outras oportunidades. Alguém está derrubando uma mata. Né? Eu como cidadão brasileiro me preocupo com o equilíbrio ambiental no Brasil. Então, eu tenho interesse na preservação da floresta amazônica. Mas eu não tenho o poder de fazer com que as pessoas fiquem ou saiam da floresta. Não tenho. Mas eu posso até dar uma cutucada no Ministério Público para o Ministério Público agir, dar uma cutucada no ICMBio, nos institutos ambientais, estaduais, municipais, federais, para que eles façam alguma coisa. Mas eu não tenho o poder de acionar essas pessoas em nome próprio. Eu não tenho direito subjetivo para isso. Percebem? Mas isso me interessa? Interessa. Então esse é o que eu chamo de interesse legítimo. Então não é tudo que me é positivo e que é protegido, o que for protegido pelo ordenamento jurídico, cria interesses. O que for protegido pelo ordenamento jurídico cria interesses. E esses interesses vão se dispondo dessa forma. Mas existe uma categoria de interesses que está jungida, que está concentrada na minha esfera de vontade. Né? Aí a minha vontade vai determinar a utilização ou não dessas faculdades. Eu não dei o exemplo do meio ambiente, então vamos lá, vamos seguir. Se a pessoa invade a minha chácara, eu não posso expulsar as pessoas da floresta amazônica. Mas se a pessoa invade a minha chácara e começa a tentar derrubar alguma madeira lá, eu tenho o direito subjetivo como proprietário de excluir pessoas indevidas da minha propriedade. Eu posso entrar com ação reivindicatória ou, sendo possuidor, com ação possessória para, na reivindicatória, retomar o bem ou na possessória, excluir aqueles que estão agredindo a minha posse. Posso fazer isso. Eu tenho aí direito subjetivo a fazer isso. Percebem, minha gente? Então,
Bom, com relação à posse, vocês vão estudar lá na frente se a posse é realmente um direito subjetivo ou não, mas o que eu quero resguardar é esta ideia aqui de que o interesse jurídico que está subordinado ao poder da minha vontade, respaldado por lei, só este é o que eu chamo de direito subjetivo. Tá? Isso é importante, isso tem diversos impactos no nosso direito. Tem gente, o nosso CPC, por exemplo, ele diz que eu não posso litigar em nome de terceiro. Eu não posso litigar para defender direito alheio. Eu só posso litigar para defender direito próprio. Se eu tiver que defender direito alheio, eu tenho que ter uma autorização específica para isso. Entende? Então é importante você saber onde você tem direito subjetivo ou você não tem, para você saber se você pode movimentar o aparato estatal na defesa desse direito. Ok, minha gente? Bom, vamos lá tomar uma água. Na volta a gente fala sobre direito público e privado. Bom, minha gente, seguindo aqui, falando sobre direito público e privado, né? O direito tem por objeto assuntos que vão desde a regulação da vida privada até a mais relevante matéria atinente a assuntos de Estado. Alguns temas, portanto, são inseridos no que se convenciona chamar direito privado e outros no direito público, né? Então vocês estudaram direito civil e direito civil vocês viram já aqui, começaram parte geral, né? E nós entendemos que o direito civil ele integra aquilo que chamamos de direito privado. Agora, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito tributário, eles integram aquele conjunto que nós chamamos de direito público. Saibam, por outro lado, que essa divisão ela é uma divisão mais acadêmica, né? É uma divisão que nos leva a separar ramos do direito segundo princípios semelhantes de raciocínio, tá? Agora, no mundo real, normas acontecem, violações acontecem e acontecem de maneira a agredir tanto questões de direito privado quanto de direito público, tá? E outra coisa, o direito privado, em grande medida, tem sido absorvido pelo direito público. Vocês viram em outras aulas a gente falar sobre constitucionalização do direito privado. Então, essa divisão hoje, ela não é tão estanque quanto ela já foi no passado, mas ela é necessária para a gente conseguir ordenar o nosso pensamento. Para a gente falar assim, cara, vou falar aqui sobre direito civil. O direito civil se integra dentro do direito privado e o direito privado tem alguns princípios que me norteiam o raciocínio. Direito administrativo integra o direito público. Por exemplo, o princípio da legalidade para o direito privado, ele é visto da seguinte forma: o cidadão pode fazer tudo aquilo que não for proibido. Agora, quando você fala em legalidade em sentido estrito, para o Estado, você diz que o Estado só pode fazer aquilo que lhe for permitido por lei, né? Então, embora os ramos do direito eles dialoguem e princípios, às vezes, de direito privado sejam usados em determinados assuntos de direito público e vice-versa, para a gente ordenar pedagogicamente o estudo do direito, faz sentido a gente dividir esses dois grandes conjuntos, tá? É mais uma divisão, eu diria hoje, mais pedagógica do que propriamente prática, já que no mundo real, muitas vezes esses princípios eles acabam sendo intercambiados, tá? Então vamos lá, Gustav Hardbrough, ele expõe a importância dos conceitos ora tratados, ressaltando que não são ideias que possam não deixar de ser utilizadas por qualquer ordem jurídica. Afirma acertadamente que antecedem, por força de inegável necessidade lógica, toda experiência das coisas, do direito, condicionando-as, e sendo, portanto, conceitos a priorísticos. Aquilo que eu falei para vocês, eles são a priorísticos que eles vão ordenar a nossa forma de raciocinar. Então, né, eu não posso simplesmente dizer que não existe, mas eu também não posso supor que sejam coisas estanques e que não se comuniquem, que não dialoguem entre si, né? Há vozes que se negam a admitir a persistência da dicotomia ora estudada. Miguel Reale, todavia, não apenas engrossa o coro dos que entendem pertinente a divisão entabulada, como traça critérios sólidos para tal distinção.
O primeiro deles diz respeito ao conteúdo da relação jurídica. Assim, quando se almeja imediata e prevalecentemente o interesse geral, o direito é público. Será privado, todavia, se o interesse particular for o objetivo mais importante. Então, toda vez que eu estiver falando de interesse público, normalmente eu estarei, toda vez não, normalmente quando eu estiver falando de interesse público ou interesse coletivo, eu estarei falando de direito público. Normalmente, porque existem determinados temas de direito privado que afetam também, que dizem respeito ao interesse público também. Mas, normalmente, as relações de direito privado elas estão mais circunscritas entre duas pessoas. Normalmente. O segundo critério aponta para a forma da relação. Neste caso, se a relação jurídica for de coordenação, as pessoas devem ficar no plano de igualdade, trata-se normalmente de direito privado. Sendo, por outro lado, de subordinação, de direito público. Não é que eu esteja subordinado ao Estado não, tá, gente? O Estado também obedece à lei. Mas é que o interesse público ele costuma prevalecer sobre o interesse particular, porque nós vivemos em sociedade. É nesse sentido que vocês devem compreender essa palavra subordinação. Tá? Os critérios examinados, por óbvio, não são estanques. Admitem concessões recíprocas. Dessa forma, o direito privado vem dedicando maior espaço, principalmente após a edição do novo Código Civil, para ideias outrora quiméricas nessas sendas, como, por exemplo, a função social dos direitos, a eticidade, a solidariedade entre os atores jurídicos. Por outro lado, mesmo no direito público, em determinadas hipóteses, o império estatal é refreado e a lógica de coordenação pode servir como regra a presidir a relação entre particulares. Que eu digo que basta pensar no caso de um ente estatal locar bens, bens dominiais que a gente já estudou no final, muitos já estudaram no final de Direito Civil 1. O direito civil, cujo estudo ora encetamos, apresenta-se como ramo do direito privado. A crescente produção de normas de interesse público e os numerosos estudos sobre a constitucionalização, que oportunamente serão apreciadas, não têm o condão de desmentir esta realidade. Ok, minha gente? Bom, então, vimos aqui o direito público. Então, as acepções de direito que nós já vimos. Já vimos direito objetivo versus subjetivo, direito público versus direito privado, e agora vamos falar sobre fontes do direito. Fonte, gente, é aquele ponto de onde brota, de onde emana determinada coisa. Fonte do direito, então, é de onde brotam as normas jurídicas que aplicamos. Tá? Então, fonte significa ponto de onde brota um veio d'água. Inúmeras, portanto, são as possibilidades de classificação das fontes jurídicas. A doutrina, com alguma frequência, subdivide as fontes do direito em fontes formais e materiais. Também vocês já viram isso em mais de uma oportunidade, e vocês viram que as fontes materiais elas são aquilo que, na realidade, ensejam a criação do direito. São os conflitos, são as necessidades, são as hipóteses de escassez, são as hipóteses de abundância, mas são aqueles fenômenos reais que nos levam a regular determinados aspectos da realidade. Então, as fontes materiais seriam os elementos que concorreriam para a determinação do conteúdo das normas jurídicas, ou seja, os fatos e problemas que emergem da sociedade, revestidos por componentes materiais, históricos, racionais e ideais, enquanto as fontes formais seriam os meios pelos quais se manifestam as normas jurídicas, independentemente de seus respectivos conteúdos, sendo comumente arroladas entre elas a lei, os costumes e, eventualmente, a justiça, a doutrina, bem como os princípios gerais de direito. Então esta é talvez a maneira mais famosa de se classificar fontes do direito, fontes materiais e fontes formais. Outra usual classificação divide as fontes do direito entre fontes diretas ou imediatas e indiretas ou mediatas. Parte considerável da doutrina, entre as quais a gente fala sobre Paulo Nader, Pascoal Marim Pérez, Pablo Stouzy, Pamplona, identifica as fontes diretas como formais, na medida que criam por si normas jurídicas, ao contrário das indiretas, que em realidade fornecem subsídios para a aplicação do direito. Só que aí, gente, eu não vejo necessidade de você ter
duas classificações para falarem a mesma coisa, né? Então eu prefiro aqui Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, porque ó, se a fonte direta, né, ou imediata, né, ela se confunde com a formal, e a fonte indireta ou mediata se confunde com a material, para que eu tenho essa classificação? Concorda? Né? Então me parece fazer mais sentido o Oswaldo Aranha Bandeira de Mello ao apontar as fontes diretas, as indiretas e as complementares como espécies de fontes formais. As primeiras, diretas, seriam aquelas que primeiro revelam o direito, ou seja, positivo, ou seja, a lei. Ocorre, todavia, que essa não esgota o direito em sua integralidade, fazendo com que surjam as chamadas fontes subsidiárias ou indiretas, entre as quais englobamos costumes e regulamentos. Por fim, tanto as fontes imediatas quanto as subsidiárias acima tratadas têm respectivos significados fixados de forma correta pelas fontes complementares, sendo seu maior exemplo os princípios gerais do direito. Gente, vocês estudaram já também Introdução ao Direito, vocês sabem que isso aqui são apenas critérios classificatórios. Este aspecto aí, a menos que você vá no futuro se dedicar ao estudo da filosofia do direito, isto aqui não vai, se você abraça o pensamento do Pablo Stouze, ou se você abraça o pensamento do Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, isso no mundo prático isso não vai fazer muita diferença, tá? Mas então, lembre-se, as fontes imediatas, para quem confunde com formal, eles dizem que elas são as que criam de maneira mais imediata, direta, o direito. E aí são as fontes formais. E as indiretas são aquelas que ensejam, criam condições para que normas sejam estabelecidas. Só que elas confundem os dois conceitos e por isso eu não as abraço. Prefiro o posicionamento do Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, né? Por esse posicionamento, ele diz que as fontes imediatas, as fontes formais, elas são divididas em fontes imediatas, né? Que aí eu entendo a lei, né? Porque a lei, diretamente, ela é a fonte primária, né, de regramentos para nós, né? Mas a lei, ela não esgota isso tudo, e aí eu vou precisar de fontes subsidiárias, que são costumes, regulamentos, mas tanto as imediatas quanto as mediatas, elas podem ter o seu fiel alcance, né? Delimitado, né? Melhor explicado pelas fontes complementares, que são os princípios gerais do direito, né? Bom, mas visto isso, vamos falar aqui das fontes em espécie, né? A primeira delas é a lei, né? Giorgio Del Vecchio diz que a lei é o pensamento jurídico deliberado e consciente expressado por órgãos adequados que representam a vontade preponderante de um grupo associado. Não obstante a autoridade do conceito, não se lhe pode consagrar como única, pois também a expressão lei é dotada de inúmeros significados. Anote-se em primeiro lugar sua acepção amplíssima quando utilizada como sinônimo de qualquer norma jurídica coercitiva, estatal ou não. Lata, qual seja a de norma jurídica escrita, emanada de fonte estatal, e outra estrita, aplicável tão somente às normas escritas gerais e abstratas provenientes dos órgãos com competência legiferante. Ocupemos-nos da última delas, que define com precisão o nosso objeto de estudo. Aqui, gente, me parece que quando a gente fala de fonte do direito, a gente fala de lei, este último conceito me parece mais técnico, né? Ele engloba aqui alguns aspectos muito interessantes, porque a lei ela é uma norma escrita, genérica, abstrata, proveniente de um órgão legiferante, né? Que entre nós é o parlamento. Mas não só isso. A gente tem que entender também, e a gente vai falar sobre Oswaldo Aranha Bandeira de Mello de novo, porque existem outras normas escritas que não são leis e que alcançam resultados muito parecidos com esse, né? Por exemplo, um decreto, né? Veja, o decreto também é uma norma escrita,
abstrata, né? Só que ela não é tão genérica, né? Ela é talvez genérica no aspecto de que ela se aplica também a diversas pessoas, a todos nós, né? Mas ela é um pouco mais concreta que a lei, porque o decreto vem para regulamentar a lei. Mas essa não é a principal diferença entre o decreto e a lei. A principal diferença é em relação ao grau de inovação que o decreto tem e que a lei tem. Mas vamos a isso, vamos seguir aqui o nosso roteiro. Qual seria, portanto, a pedra de toque para o correto dimensionamento da lei como fonte do direito? Duas são as principais teorias que buscam encontrar o eixo em torno do qual gravita o conceito de lei. A teoria da generalidade e a teoria da novidade. A primeira das teorias, ou seja, da generalidade, aponta como traço característico da lei o fato dela ser uma regra coercitiva, impessoal, de observância geral. Vale dizer, como conceituário lógico, que pouco importaria a roupagem da norma escrita, fosse ela destinada a um grupo indeterminado de pessoas, forçosamente estaríamos diante de uma lei. Ocorre, todavia, que atos normativos existem e que, embora genéricos, não poderiam ser equiparados à lei, como são os decretos, os regulamentos. A segunda teoria, que é a da novidade, aponta como característica preponderante da lei o fato de que, seja para uma multidão, seja para uma única pessoa, ela deve criar direito novo. A grande crítica a essa teoria, por outro lado, reside no fato de ser de difícil justificativa constitucional a edição de leis voltadas para uma pessoa ou para um grupo muito pequeno, chamado leis casuísticas. Então, o Oswaldo Aranha conclui de maneira correta que o que nós temos aqui é o casamento desses dois preceitos. A lei ela vai ser uma norma escrita, genérica, abstrata, cogente, normalmente cogente, a gente vai ver nas classificações de lei que nem sempre é assim, né? Mas, normalmente é, né? Mas que além de tudo inova de maneira primária no mundo jurídico. O que eu quero dizer com isso? É a lei que me obriga a fazer ou deixar de fazer algo. Tá? O decreto, ele também pode ser uma norma escrita, genérica, abstrata. Genérica e abstrata porque ele não vem para regular a situação só do Rogério. Ele vem para regular a situação de todos que estão regulados pela lei. Então ele acaba também tendo uma certa generalidade e abstração. Embora ele detalhe mais a aplicação da lei, seja menos abstrato e genérico do que a lei, ele também tem um grau de abstração muito alto, né? Porque ele acaba se aplicando a todos. Né? Mas qual é a grande diferença entre a lei e o decreto? É porque a lei é que me obriga a fazer ou deixar de fazer algo de maneira primária. O decreto ele apenas disciplina como é que aquela lei que me obriga a fazer ou deixar de fazer algo de forma primária, ela deve ser detalhada. É ele que diz isso. Né? Bom, agora existem outros instrumentos que têm força de lei, que é o caso da medida provisória. Né? E quando eu falo que a lei é emanada de órgãos legiferantes, o órgão legiferante por excelência é o parlamento. Mas algumas condutas, condutas são toleradas pela ideia de freios e contrapesos entre os poderes, né? Então, às vezes, o executivo, ele que pode tomar decisões de maneira... pode e tem que tomar decisões de maneira rápida, às vezes ele tem que ditar instrumentos com força de lei, que são as medidas provisórias. Às vezes, o Supremo ele não deveria abusar disso, embora talvez esteja um pouquinho exagerado o que ele tem feito, ele acaba, por meio de decisões que têm alcance nacional, em processos também abstratos, como o controle de constitucionalidade, ele acaba alcançando um resultado muito semelhante ao que acontece com a lei. Tá certo, gente? Mas o órgão legiferante, por excelência, é o parlamento. Tá? Bom, então, seguindo aqui, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade tem sede constitucional, sendo objeto de menção pela Carta de 88, em trechos distintos. No inciso 2º do artigo 5º, consagra-se a regra de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Princípio da preeminência da lei ou legalidade em sentido amplo, que é a legalidade para o cidadão comum. No artigo 37, por outro lado, ressalta-se que a administração pública
é regida pelos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade em sentido estrito ou reserva legal, ou seja, a lei só, o Estado, a administração só pode agir conforme a lei. Ela não pode agir no espaço deixado pela lei. E quando a gente fala de classificação das leis, nós começamos com a primeira classificação, que é em lei constitucional e infraconstitucional, né? Aqui é uma coisa mais ou menos óbvia, né? A lei constitucional é aquela que tem sede na nossa Constituição. Há quem fale sobre normas materialmente constitucionais ou formalmente constitucionais, vocês vão ver isso lá em Direito Constitucional, mas a ideia básica é que a lei constitucional ela tem sede, como o próprio nome diz, na Constituição. E as leis infraconstitucionais são aquelas que não têm sede na Constituição. O Supremo criou o conceito de normas supralegais, né, que tem a ver com os tratados de direitos humanos, né, de direitos fundamentais, porque pela nossa Constituição, se eles forem aprovados com um quórum qualificado, previsto na Constituição, esses tratados sobre direitos fundamentais eles são incorporados como normas constitucionais ao nosso direito interno. Agora, se eles forem aprovados com um quórum normal, né, com a sua maioria não qualificada, eles, teoricamente, eles seriam incorporados como leis, né, com a mesma força de uma lei ordinária. Acontece que, se o tema do tratado for direito fundamental, o Supremo já disse que ele está abaixo da Constituição, mas acima das leis internas. Então, por isso que ele vem com uma força supralegal, acima da lei, embora abaixo da Constituição. Tá? Bom, então, visto isso, normas constitucionais e infraconstitucionais, né, falemos sobre, vamos ver o nosso próximo, a nossa outra classificação é sobre leis federais, nacionais, municipais, estaduais, distritais. Então, outra importante classificação das leis também decorre da análise da Constituição Federal, que traçou regras de competência identificadoras das normas quanto à sua origem em nacionais, que são de observância obrigatória por todos os entes, federais, voltadas à União, como a Lei 8.112, estaduais e municipais. Tá? Então, a lei, vejam, o Código Civil é uma lei nacional, porque se aplica ao Brasil inteiro, a todos os níveis, né, da federação. Né? Já o Estatuto do Servidor Público Federal é uma lei apenas federal. O regime, né, alguns regimes específicos de funcionamento da administração, da Presidência da República, são normas apenas federais. Tá? Agora, da mesma forma, o Código Sanitário de Macapá é uma norma municipal. Se aplica só a Macapá. Entende? Então, eu acabo fazendo isso. Eu acho que não tem muita diferença. Eu acho que o grande desafio aí é você diferenciar uma norma nacional de uma norma federal. Isso vocês vão usar ao longo do curso. Porque, por exemplo, já sei, existem regras que definem o processo administrativo. Como é que tramita um processo dentro da administração pública federal? Tá? Eu já vi gente tentando usar essa norma para regular processos administrativos que são tocados por esse ente chamado Distrito Federal. Assim, a lei número tal, que é uma lei federal, que trata de processo administrativo, diz isso, isso e aquilo. Poxa, mas essa não é uma lei nacional. Esta é uma lei federal. É uma lei que regula o caminhar de processos internos dentro da esfera federal. A gente, mesmo que a lei não tenha dito, isso aqui é uma lei federal, a gente diz, não se aplica aquela lei a outros entes da administração pública. Ela não se aplica ao DF, ela não se aplica a estados, ela não se aplica a município, porque cada estado, o DF, cada município vai ter a sua própria norma interna de tramitação processual, tá? Dos processos administrativos, não dos processos judiciais, dos processos administrativos. Então, aí é importante entender o que é uma norma federal e o que é uma norma nacional. Essas aí não são normas nacionais.
O Estatuto do Servidor Público Federal não é uma norma nacional, é uma norma federal. Né? Entenderam isso? Tá? Na aula ao vivo vocês podem esclarecer isso comigo. Tá? Aí a gente fala de direito material e de direito, de normas de direito substantivas e adjetivas. As primeiras referem-se ao chamado direito material, as substantivas. São o fundo, enquanto as últimas ditam a forma, a maneira pela qual se devem deduzir aquelas em juízo. O Código Civil é uma norma de direito substantivo, de direito material. Tá? O Código de Processo Civil é uma norma de direito adjetivo, de direito processual. Tá certo, gente? Acho que isso também não tem muito mistério, não. Direito penal é uma norma de direito substantivo. Código de Processo Penal, tudo que você vai falar, como é que vai tramitar na justiça, é direito adjetivo. Tudo que você fala sobre o que o cidadão pode ou não fazer, é direito material. Tá bom? Bom, com relação à imperatividade, nós seguimos na próxima aula, né? Falando dela. Eu acho que já tem até um roteiro já disponível no YouTube em que eu trato desse tema. Tá bom, gente? Então é isso. Com isso, eu acho que nós, com essa aulinha só bônus, bem resumida, eu acho que a gente conseguiu suprir o que faltava. Tá bom? Um abraço, minha gente!